Bom, pessoal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou agora espelhar a tela, né, que a gente vai começar a falar aí nessa aula e vou falar um pouquinho dela. Aí depois eu libero vocês aí. Tá bom. Tá conseguindo ver aí, Ivan? Tô. Tá vendo aí, né, a parte de temperatura, dilatação? Sim, sim. Beleza, então eu vou começar aqui. Bom, então assim, para ser mais dinâmico, né, eu vou fazendo umas perguntas, aí vocês vão me respondendo para eu também ver que vocês estão participando, porque senão eu fico só falando, aí não adianta. Então, assim, primeiro eu queria saber se vocês assistiram a videoaula. Não, eu nem cheguei a ver a de hoje, não. Não, né? Tá bom. Mas como a gente vai falar sobre a mesma coisa, então é tranquilo. Bom, então para começar aí esse módulo 10, ele vai falar sobre temperatura e dilatação térmica. A gente vai começar primeiro pela parte de temperatura. Aí você tem aqui, né, alguns objetivos nesse primeiro capítulo. É estabelecer o conceito de temperatura, ou seja, dizer o que é a temperatura, apresentar diferentes tipos de termômetro para vocês, determinar funções termométricas de um dado termômetro, mostrar a calibração de um termômetro, apresentar as escalas termométricas Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Essas são as principais, né, escalas termométricas aí utilizadas no mundo. Estabelecer as relações entre as principais escalas, que no caso seriam essas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Aí ele diz aí também sobre o Enem, só que essa parte do Enem é para dizer as competências e habilidades, né, que você vai desenvolver ao longo dessa aula, desse módulo. Bom, então a gente começa com essa imagem, né? É uma imagem onde capta o infravermelho, ou seja, você repara aí que tem uma mulher onde a temperatura captada aí pelo infravermelho tem um limite de 32,5 graus, ou seja, que é na parte externa, né, do corpo humano. Você repara que lugares onde tem mais sangue circulando, que é na cabeça, no peito, né, no ombro, o que acontece? A cor fica mais vermelha, ou seja, é mais quente o lugar, tem a temperatura mais elevada. E nos lugares onde são mais distantes, mais frio, no caso, né, ele vai tendendo ao verde. Então, se você reparar, na visão infravermelha, você tem aí aparecendo o quê? Amarelo, onde está mais frio, no caso seria aí uma blusa, de repente ela está com uma camisa, e no lugar onde está mais verde é o final do cabelo, onde tem menos contato com o corpo, né? Aí ele mostra aqui, ó, tomografia infravermelha. Bom, aí a gente entra no conceito de... Professor, Oi. Gabriel pediu para você aceitar ele aí, que ele está solicitando para entrar. Ué, que engraçado, eu já tinha aceitado já. Deixa eu ver onde que eu... Agora... Ah, aqui, chegou agora para mim. Vou esperar então. Ele tinha aparecido, eu tinha colocado aceitar, né? E aí sumiu, então. Deve ter. Gabriel?
Gabriel tá aí? Tô. Ah, beleza. Então vamos lá, não perdeu nada ainda não. A gente está falando uma introdução, o conceito inicial é agora. Bom, então no conceito inicial aí desse módulo, você vai falar sobre temperatura. Aí ele diz, né, nesse box aí, que a temperatura é a grandeza física que está relacionada com a energia cinética média das partículas, átomos e moléculas, que constituem o corpo. O que significa isso? Significa que quanto mais agitado está a partícula, maior é a temperatura. Então, assim, se você aumentar o grau de agitação da molécula ou dos átomos, aumenta a temperatura do corpo. Por isso que quando você está fazendo exercício, você aumenta a sua temperatura. Por quê? Porque você está aumentando a agitação do seu corpo, está aumentando a energia cinética aí dele. Deu para entender esse conceito de temperatura? Uhum. Deu. Beleza. Aí ele vai fazer uma demonstração, né, como que se comportaria aí a representação de um modelo no estado sólido. Aí você repara que o que ele faz? Ele coloca os átomos e as moléculas ligadas por molinha, como se fossem umas molas. Claro que isso aí é intuitivo, né, para dizer o que mais ou menos acontece. Aí, quando você vai dando energia para essas moléculas, para esses átomos, vai fazendo o quê? Vai vibrando essa mola, tá? Vai vibrando. E essa vibração, quanto mais você vibra, mais você agita, ela vai fazendo o quê? Ela vai esticando e voltando, esticando e voltando. E chega uma hora que pode acontecer o quê? Pode acabar rompendo, né? Então, quando você rompe alguma dessas molas, você começa a ter a mudança de estado físico gerado por esse grau de agitação. Pensa, um sólido muito agitado, ele tem que virar líquido, né? Ele acaba virando líquido. E aí o líquido, quando começa a aumentar a temperatura, começa muito essa agitação, ele automaticamente vai para o estado gasoso. E aí tem outros tipos de estado também da matéria, que a gente não fala sobre, mas são outros estados que também está relacionado aí com o grau de agitação das moléculas. Tá tranquilo? Sim. Tá. Beleza. Essa parte é mais teórica, né? Então você não vai ter muita dificuldade com isso, não. Bom, o termômetro é o instrumento que é utilizado para medir a temperatura. É o instrumento que você mede para medir a temperatura instantânea, ou seja, você quer saber a temperatura que o corpo está no momento. Você vai utilizar um termômetro para medir esse grau de agitação. Aí tem aqui a representação de um termômetro, tá? Ele mostra aqui que o termômetro, ele geralmente ele é dessa seguinte forma, tem um bulbo onde fica o material que vai se dilatar de acordo com a temperatura. Geralmente é mercúrio, né, que eles utilizam, porque varia muito rápido. Aí tem o capilar, que ele chama, que é esse tubo aí que faz aumentar por onde anda esse mercúrio, esse movimento, esse mercúrio. E tem o tubo de vidro. Só para a gente tentar entender. Esse tubo de vidro, geralmente ele é uma película de vidro bem fina e por dentro vem outro vidro. Já reparou isso? Aham. Vocês têm uma noção mais ou menos do porquê disso? Que tem um tubo de vidro um tubo de vidro por fora e um tubo de vidro por dentro, em vez de ter um único tubo só, por exemplo? Eu não faço ideia. Boa. Para não passar calor? Isso. Na verdade, esse tubo que está por fora,
ele tem um ar rarefeito ali. Então, o que ele faz? Ele evita com que o calor da região externa, né, por exemplo, o calor do dia, interfira no resultado do termômetro. Então, o melhor é o quê? O melhor seria se tivesse vácuo, mas geralmente não tem, né? Eles não conseguem fazer isso, até por causa da pressão que sentiria essa película de vidro, mas aí colocam um ar rarefeito ali. Aí você não tem tanta interferência do meio externo. É bem interessante isso. Isso funciona também, quando a gente for falar sobre processos térmicos, a gente vai falar sobre a garrafa térmica. E uma das coisas que ela faz é isso. Por isso que você vê, às vezes, uma garrafa térmica gigantesca, que parece que vai ter ali uns 10 litros de café, mas na verdade tem 2 ou 1, né? E como que funciona o termômetro que é... Não sei, é laser, não é? Eletrônico? Digital. Não sei. Ah, sim. Então, aí é diferente. Aí ele faz uma leitura de acordo com... Aí a tecnologia é muito mais avançada, que faz uma leitura de como está vibrando as moléculas ali. Esse não, esse vai por dilatação. Ou seja, você passa calor para ele, o mercúrio ele vai dilatar de acordo com a quantidade de calor que gerou a temperatura. Aí ele entra em equilíbrio térmico no seu corpo. Agora já o digital, ele vai fazer a leitura do grau de agitação das moléculas. Até por isso que ele é mais rápido, né? Geralmente o termômetro convencional aí que a gente usa, o normal, ele demora, a mãe, né, de vocês pede para ficar uns 5, 3 minutos com ele no braço, para entrar em equilíbrio térmico, o mercúrio com vocês. Agora já o digital não, o digital geralmente acho que em 20, 10 segundos já está encontrando a temperatura. Certo? Tá bom. Bom, essa parte aí de função termométrica a gente vai falar na aula que vem, porque eu vou precisar fazer uma relação dela com a conversão de termômetro, de tipos de termômetro. Por exemplo, sair de um termômetro em Celsius e ir para um termômetro em Fahrenheit, tá? Que são diferentes temperaturas. Por exemplo, você vê em filme aí, num filme americano, o cara falando que está muito frio. Por exemplo, está muito frio aqui, está 30 graus Fahrenheit. Para a gente, 30 graus Celsius é uma temperatura quente. Mas 30 graus Fahrenheit nos Estados Unidos é muito frio. Então, tem que ter uma forma de uma relação de um termômetro para outro, que a gente vai ver na aula que vem. Deu para entender? É isso que eu falei agora, para finalizar? Aham. Deu. Bom, então a aula que vem a gente se encontra de novo, aí a gente vai dando continuidade. Vão ser aulas aí que de repente não vão durar exatamente meia hora, mas é importante a gente ir conversando, tirando dúvida e para continuar com essas notas boas aí que vocês estão tirando. Ok. Tá bom, Tá pessoal? bom. Então, obrigado aí pela participação. Obrigada a você. Aviso o grupo que a partir de hoje a gente vai ter aula toda vez, né? Um pouquinho sobre aula online, tá bom? Tá bom. Tá. Então tá. Valeu, pessoal. Tchau, até a próxima. Tchau, beijo. Tchau. Tchau.